que seguimos a Deus, nós somos tidos por muitos como evangélicos. Jesus não deixou religião. Ele disse: a religião boa é aquele que ajuda ao necessitado. Se você cuida de ser um religioso, cuide de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, com base nisso, não temos assim que está denominando religião, mas como para estar legalizado com o sistema do mundo, tem que ter igreja evangélica ou igreja católica, porque há uma lei, a lei da liberdade religiosa, e para se fazer alguma e expressar algum pensamento tem que estar dentro dessa legalidade com esse nome de igreja tal, evangélica, ou católica, ou seja lá a instituição que for. Então seguimos essa linha, somos, por mais que muitos dizem, são os crentes, os aleluia e os glória a Deus, são os pentecostais, são aqueles que são mais criticados, que são os mais doidos. E nós até temos. Me chama de doido, eu concordo. Agora concordo discordando, porque Jesus disse: aquele que chama outro de doido, ele já é réu. Ai daquele que chama outro de louco, ele é réu de sinédrio. Os fariseus tinham esse negócio, não podia estar com essas coisas. Isso aí é um doido. Já diante do outro lado, eu disse: Deus chamou as coisas vis, as coisas loucas. Sabedoria do homem espiritual, os naturais, eles chamam de loucura. Por isso que é esse negócio de chamar os pentecostais, os que dizem evangélico, de doido, de maluco, de povo barulhento, povo que zoa. Mas Deus nos chamou, cada um com um propósito. Estamos dando glória a Deus e aleluia mesmo. Ou criticado, ou sem estar criticado, cada um tem a liberdade, diante da lei tem a liberdade religiosa. Tem essa liberdade religiosa para isso. E nós somos os mais liberais. Eles dizem que é os mais rigorosos, mas somos os mais liberais. Os menos rigorosos em relação ao que Jesus, em relação à religiosidade, não ao que Jesus deixou escrito na Bíblia, mas em relação ao rigor da lei, o rigor do cumprimento da religião. Porque tem uma religião, que antes eu era, não, por mais que não fosse tão praticante, mas a minha religião que eu era antes, eu tinha que cumprir 7 sacramentos. Hoje eu cumpro 2 ordenanças, com base na Bíblia, que é a primeira ordenança, o batismo, e a segunda ordenança, a ceia do Senhor, que é isso que estamos celebrando hoje. Mas antes era 7 ordenanças, começava desde o batismo, que era derramado uma água sobre a cabeça, e vinha outras coisas, e termina com uma extrema unção, ou seja, a santa unção, né? E depois tem muitos, tem a Eucaristia, a Crisma, que eu era católico antes, a minha religião era catolicismo, essas coisas, eu aprendi isso, vinha o batismo, aí vinha a Eucaristia, vinha uma série que é tanto nome que eu esqueci. E termina com a extrema unção. Mas eu sei que é muito mandamento. E tem que cumprir todos para que seja salvo. Senão, o negócio pega esse lado. Só que mesmo com todas essas coisas eu andava todo desmantelado. Aleluia. Fumava, bebia, se prostituía, cumpria essa
tal dessas ordenanças, desse sacramento, que sacramento é algo sagrado. Ordenança é só uma ordem de Jesus. Já sacramento é algo sagrado. E aí tocar, é como se tocasse numa santidade, e aquilo causaria dano, causaria morte, causaria juízo, porque era rigoroso. E eu era zeloso por isso. Ia lá, participava de todas essas coisas. Todas essas 7 ordenanças eu cumpria. Só não cumpria o de obedecer a palavra de Jesus. Só não cumpria o negócio de dizer não adultere. Só não cumpria o negócio que dizia não se vicie, não se prostitui. Essas coisas eu não cumpria. Vivia de aparência. Não sei se tem mais outro aqui no meu meio que vivia com essas aparências, com essa hipocrisia. Antes eu era um religioso hipócrita. Não servia a Jesus, tinha religião, mas não tinha Jesus. Porque quem tem a religião, mas não obedece a Jesus, a religião não ajuda, não tem misericórdia, não tem amor. É uma religião vã, é uma religião hipócrita, é uma religião falsa. Não que a religião seja essas coisas, mas temos que ser religiosos sim. Mas temos que ser misericordioso também. Temos que cumprir o que Jesus determinou, aleluia. Não somente os sacramentos nem as ordenanças, mas sim cumprir o que Jesus, e viver a graça que perdoa, a graça que dá vida. E tendo em vista isso, que somos achados que somos rigorosos demais. E muitas vezes, se tem alguém vendo ou alguém não sabe, somos taxados de que o pastor está fazendo uma lavagem cerebral. Essa menina vivia daquele jeito e agora está vivendo assim porque foi lá para a igreja e o pastor fez uma lavagem cerebral. Aquele homem vivia daquela maneira e agora está dessa maneira porque lá tem um pastor que fica pegando no pé. Mas não é nada disso. Tem alguém que está assistindo não sabe disso, não sei, alguém da rede, os daqui não sei se sabe também, mas se não saber quem faz essas coisas não é o pastor e não é a liderança, não é os cargos eclesiásticos. Quem faz essa transformação é o Espírito Santo. Pois antes eu tinha religião, mas não tinha transformação, aleluia. Mas veio o Espírito Santo e produziu dentro de mim gozo, aleluia, consolo, esperança, e produziu principalmente uma maneira de viver piamente, piedosa, com pudor e modéstia. Porque essa mulher não faz mais os outros homens pegar andando com aquelas roupas arrochadas, não adultera mais, não rouba mais, não assalta mais, não fuma mais baseado. É porque quem faz essa obra é o Espírito Santo da verdade, aleluia. Não é o pastor que diz pare de fumar, pare de beber, mas sim lê uma palavra que diz não adulterarás. Não provocarás a ira de Deus. Não andai na lascívia. Não praticais emulação. Não fica irado. Aleluia. Porque esses crentes, esses aleluia, glória a Deus, não vivem irado. Porque conhecem a palavra, não podem se irar. Porque são pacientes. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, aleluia. Mas aqueles que não têm o Espírito da verdade, é impossível uma pessoa que não tem o Espírito Santo da verdade viver em obediência a essa palavra, se vestir conforme o Espírito Santo quer, sem lascívia. É impossível uma pessoa sem o intermédio do Espírito Santo obedecer a palavra que diz honrai pai e mãe. Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. Passa o dia praguejando. Tem religião, eu era esse, mas os religiosos aqui é mais a boca que pode, parece uma garganta, quando você é bom, que só pode, só sabe maldizer. Tem religião, mas é uma religião que só sai maldição. É o evangelho que Paulo denominou de evangelho maldito. Tem ordenança, tem sacramento, carrega a Bíblia, carrega uma ruma de coisa, mas carrega dentro de si um trapo de imundícia, uma vaidade, uma luxúria, uma pecaminosidade carnal. Mas só com a intervenção do Espírito Santo da verdade, o Espírito que o
rigoroso é a lei, é as ordenanças. Mas nós que somos crentes, que somos evangélicos, que somos pentecostais, recebemos a graça de Deus. E por mais que falhamos, mas temos um Deus que é o nosso advogado, um Jesus que é o nosso advogado. Aleluia. Por mais que não somos perfeitos, mas temos Jesus que é perfeito. Buscamos a fazer a vontade de Jesus que é perfeita, boa e agradável aos homens. Por isso que tantos testemunhos, mas aquele homem agora está assim, só quer ser santo. Aquele homem que assaltava banco, que já matou 50. Aquela mulher que tinha 5 maridos e agora voltou para o primeiro. O que é isso? É porque ela recebeu do Espírito Santo. Ela bebeu da fonte de água viva, da fonte que é verdade, e saiu das trevas, e saiu da mentira, e saiu do engano, e veio para a luz. Abandonou todo o rigor da lei e veio para a graça que é Jesus, a graça que perdoa, a graça que ensina, a graça que fortalece, a graça que abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando da ceia, os elementos da ceia, ela é uma substância de pão, de vinho, que representativamente, simbolicamente, o pão é o corpo e o sangue, e o vinho é o sangue de Jesus. De outras religiões que tem muito rigor. Glória a Deus. Quando oramos, não para que se transforme, mas para que o Espírito Santo que envolve tudo, ele consagre, abençoe e simbolize. E pelo ato de fé de cada um que participará da ceia, ele receberá os benefícios, os crentes, ou também, pelo outro lado, os malefícios. Por isso que diz: examine-se o homem a si mesmo, cada um e prove, e coma, e beba. Então, pela fé, sela o crente pela segurança das promessas de Deus. Cada um vai pela sua fé, cada um com a sua fé particular, pela irradiação do Espírito Santo, porque estamos aqui, mas tem alguém sentindo que está sendo irradiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como o sol no céu, ele resplandece aqui na terra, faz brilhar a sua luz. O Espírito Santo faz se irradiar o ambiente onde o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. E os benefícios dessa ceia, de ficar curado, de ser salvo, ou os malefícios, não vêm dos elementos da ceia. Os benefícios, ele vem acompanhado da fé de cada um que vai participar. Se você tiver fé que não é, que foi orado, que foi consagrado, mas não tenha fé que isso aí é o que vai lhe salvar, se passa a ser tudo, não vai ser salvo. Você não tem a fé que ele veio para curar, muitos ficam fracos, que veio para fortalecer e continua fraco, que veio para dar saúde e continua doente. Aleluia. Que é isso? A fé, enquanto uns ficam curados, uns ficam fortalecidos, outros que não conhecem, acham que está no elemento, mas o elemento chamado fé é o elemento verdadeiro que constitui-se do pão e do vinho e torna-se carne e sangue. E depende da fé receptiva. Qual é a fé que você está recebendo? A carne e o sangue de Jesus. E nesse caso ela é um símbolo da graça. Da graça, o que é a graça? Jesus.
transmite graça e nem tampouco é um meio da graça. Porque muitos creem que ao tomar a ceia vem a graça. Eita, depois eu tomei a ceia, aí veio um negócio, eu achei bom, transmitiu graça, foi um meio que veio a graça, eu senti um poder. Eu acho que isso é um psicológico, porque ela não é o meio da graça e tampouco não transmite a graça. Ela é um símbolo da graça, é um símbolo da graça. Ou seja, um símbolo de Jesus. Mas uns como os luteranos, uma igreja luterana que tem uns anglicanos, que eu não quero citar nome de coisa, e outras coisas, dizem que é o meio da graça. Vamos receber a Jesus aqui. Não. Aleluia. Se fosse assim, tomava a ceia e não ficava doente, porque Jesus não fica doente. Porque se fosse assim, tomava a ceia e não morria. Jesus está vivo todavia. Porque os que tomam a ceia para quê? Para ter a salvação. E Aleluia. simplesmente o verdadeiro objetivo para quem porque pode não ter sido explicado claramente para alguém que começa na fé e que não tem tanto tempo para se dedicar a mergulhar nas profundidades. A ceia do Senhor, essa segunda ordenança depois do batismo, simplesmente é uma confirmação. Simplesmente ela vem com um objetivo principal de ajudar o crente a lembrar a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque é que todo mês ceiamos? Para lembrar, porque tem gente que esquece. O Espírito Santo está ali, mas tem tanto passatempo, ele vai se esquecendo. Aí, por isso que tem muitos que se desviam, por isso que se esquece que Jesus foi para aquela cruz, padeceu, morreu para nos dar vida. E por que será que muitos se desviam? Porque não tem esses ensinamentos, não acatam os ensinamentos talvez, se é que tem. Porque como é que eu sei que ela vem para me fazer lembrar da morte de Jesus? Porque ele diz, é um memorial. O que é um memorial? Simboliza para sempre estar comemorando esse memorial. É uma comemoração da morte de Cristo na cruz. Ou seja, uma memória é um símbolo, simboliza uma memória. Você vai sempre estar lembrando. Esse pão aqui é um sermão que é visto. Você já viu falar no mundo, aquilo que não é visto não é lembrado? Pois saiba que o que existe no mundo é uma cópia do céu, porque tudo vem de Deus. Não cai uma folha se não ser permissão de Deus. E eles copiam do céu, e eles copiaram e disseram, aquilo que não é visto não é lembrado. Por isso que na ceia não só o ministra, senão não ministraria aqui a palavra. Na noite foi traído, não sei o que, lembre, examine-se o homem, ficar com blá, 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 blá. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, as pessoas iam ganhar fé. Mas que com o passar do tempo, aquilo que não é visto não é lembrado. Ele não vê a bandeja, não vê ninguém distribuindo ceia, não vê pão e não vê copo, taça, cálice, e se esquece. O povo hoje em dia está com esquecimento terrível. Esquecer do seu Criador. Por isso que Eclesiastes, lembrai do teu Criador. E Jesus mesmo deu exemplo. Ele segurou o pão visivelmente. Ele não pegou a Bíblia e começou a ler. Não pegou pergaminho, não pegou filactério, não pegou nada disso. Nem tomou o microfone, nem subiu em público. Ele pegou a ceia, pegou o pão e disse, isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo. E pega o cálice e diz, isto é o meu sangue. Fazer isso em memória de
de mim. Aí ele acrescenta dizendo para que você nunca se esqueça, para você sempre se lembrar que ele vai voltar. Ele profetizou para ele mesmo: não tomarei. Ele não falou com os 12, ele falou para ele mesmo: não tomarei mais desse vinho. Foi a última ceia. Não tomarei deste vinho até que toma de novo junto com vocês. Quer dizer, naquele grande dia vai estar lá Tomé, vai estar Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, os 2 Tiago, os 2 Mateus, o Judas bom, o ruim não vai, e todos eles vão estar lá. Mas Jesus profetizou e a palavra se cumpriu: não tomarei mais desse até que tome outra vez no reino de Deus. Aleluia. Então, primeiro princípio: se lembrar que Jesus foi, mas tem a promessa de Deus que Ele voltará e tomará junto conosco. Estamos tomando aqui como os discípulos, mas depois cearemos com Ele e Ele conosco no reino do Pai. Primeiro princípio: memorial, memorizar, lembrar. Esse sermão físico não foi um sermão falado, verbal, foi um sermão físico. Está aqui o pão, está aqui o cálice do sangue do Novo Testamento, que antes era o Velho Testamento, que se der tempo eu vou falar do Velho Testamento. E em segundo princípio, a proclamação, proclamar essa morte dele até que ele volte. Se lembrar e proclamar. Proclame você. Você que ceia, você vai estar proclamando a morte dele com esse ato. São 2 princípios principais que Jesus instituiu e que pela fé recebemos todos os benefícios da morte de Cristo. Aleluia. Não é uma consubstanciação, como havia falado, que a presença de Cristo está dentro, com e sob o pão ou o vinho. Porque muitos dizem: isso aqui é a mesma coisa de Jesus. Adore esse pão, adore esse templo, adore esse vinho. E também não é transformado como eu aprendi até com o evangelho, que achei que era verdade, já for não examinar bem as escrituras. A partir de orar aqui, isso aqui será transformado carne de Jesus. E eu comia, vou estar com gosto de pão ainda. E o sangue de Jesus tem esse gosto mesmo, eu ficava em dúvida. Mas Deus não coloca ninguém em dúvida. Ou você já tomou e na sua boca e o seu paladar achou esse sabor aí? Eu sou sincero, eu não quero ser hipócrita. Eu sinto sabor de pão e sinto sabor de suco. Só que pela minha fé, aquilo ali é a substância, oh glória, que me dará força, que me trará os nutrientes necessários para que eu espere até a volta dele, para que beba do verdadeiro, do espiritual. Porque isso aqui é o símbolo espiritual. Não é? Não vou comer um pedaço da carne de Jesus. E Jesus repreendeu eles dizendo: quem é que vai estar se mastigando um ao outro? E eles ficaram achando que Jesus ia se cortar. Jesus vai cortar ele próprio e dá para nós comer aqui. Como Jesus disse: eu vou para onde eu vou, vós não pode vir. Aí eles pensaram: mas ele vai para onde? Será que ele vai para um país tão distante assim que a gente não pode ir? Da vez eu mandei a muitos acharem quando Jesus pegou o pão: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Eu não sei se você está pegando a mensagem, porque perecemos por falta de conhecimento. E esse evento proclamamos a sua morte em uma lembrança, o quê? Visual. Assim como Jesus se apresentou para os discípulos visualmente,
Isso é o pão. Não estou pregando aqui verbalmente. Tem o pão e tem o vinho que será orado, que será consagrado. E Jesus vem e Deus vem e faz a parte dele. Envia o Espírito Santo da verdade. Aí quando o Espírito Santo da verdade chegar, a reluzência, o poder, a virtude, aquilo que não se vê tocará, e aquilo na substância, não na transubstanciação, nem na consubstanciação, mas na substanciação, ela dará um poder, que esse poder eu estou aqui firme até hoje, proclamando e lembrando e relembrando, porque ela tem me nutrido, tem me fortalecido, e tem a você também que sei, que participa, tem te nutrido. Então os objetivos você já sabe. 2, lembrar e proclamar, anunciar e ajudar a lembrar a morte de Cristo. Aleluia. Agora vamos para outra parte que muitos não sabem. Está lá no Antigo Testamento. Jesus disse: esse aqui é o Novo Testamento, é uma nova aliança. E no Velho Testamento você sabe que tinha a vinha de Davi, e tinha os pães asmos, que era o pão da proposição. E o verdadeiro significado do vinho e do pão, o pão é os asmos, porque lembre-se que é um pacto. É o quê? Um testamento, um pacto, uma aliança, uma nova aliança. E o pão nos faz saber o que foi que Jesus disse. Vamos buscar os ensinamentos de Jesus. Que temos que fazer a nossa parte, que é um pacto. O que é um pacto? Vamos aclarar mais. Glória a Deus. Um pacto é algo feito entre duas partes. Ou existe pacto só de um? Eu lembro que o pacto que Deus fez com Noé era Noé e Deus. Qual foi o pacto? Aquela aliança que vinha do céu, aí ficou faltando a terra. Isso aí era Noé, é a terra que tem que completar. Então, o pão é a terra que faz, e o vinho é o céu que faz. Lembre-se, o pão são os asmos, e Jesus ensinou isso, para que a pessoa não cometa mais o quê? Os velhos atos do fermento iníquo. Você vê que no maná, quando Deus mandou no Êxodo, no tempo de Moisés, cada dia tinha o quê? Ele recebia uma porção. Recorde-se que no princípio a ceia, todo dia tinha ceia, todo dia o povo lá e pegava o maná, o maná. E o nosso maná está escondido lá no céu, o maná escondido. Nós vamos provar desse maná escondido. E recorde que se eles pegassem mais, ficava podre. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se tiver com muita fome assim de estar esgueirado para comer, coma em casa. Não pode pegar de mais e nem de menos. Quer dizer, o pão ele representa a parte que temos que quem fazer é nós. Não praticar mais os atos, ou seja, os pecados, as torpezas do fermento antigo, dos asmos. Se lembre-se que sempre o sacerdote lá no altar, não sei se você lembra ainda, recorda da administração, que os pães eram trocados. Depois de 7 dias, não podia mais ficar aquele pão em cima do altar. Porque é o quê?
tinha que se livrar os asmos antigos. Tem que esquecer das coisas passadas, dos pecados passados. E a partir de Deus é o vinho. O sangue é para a remissão dos pecados. Quer dizer, você não comete mais os atos que fazia antigamente, e Deus lhe perdoa e dá a remissão dos pecados. Que é o pacto, é o Novo Testamento, é a aliança, é um pacto que Jesus fez. Então, esse memorial, essa comunhão, esse pacto, esse serviço comunitário, o que é a ceia? É um serviço comunitário que muitos se reúnem. É a comunhão, onde há comunhão, não somente com os irmãos, mas com Cristo. E é o memorial onde lembramos, e também a ação de graças. E deu graças e o partiu. É um culto de ação de graça. A proclamação e a antecipação. O que é a antecipação? Até que venha. Até que Jesus volte. Glória a Deus. Então, tendo em vista isso, temos que participar das ordenanças de Deus. Assim como ele fez o pacto com Noé e cumpriu, ele fez a promessa. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Nem todos que comem, que provam a ceia, que participam do maná, da comunhão, têm vida eterna. A Bíblia diz que uns se condenam por si próprio. Ele disse: esse é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Mas os pais morreram no tempo de Moisés. Aí Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode este dar carne a comer? Ele estava falando de fé. Ele não estava falando do seu corpo, da sua carne. E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Onde é que Jesus está? Em quem come a carne dele e quem come o sangue dele. E bebe o sangue. Ele permanece. Ele permanece em quem come do pão, da carne e bebe do sangue. Quer dizer que para Jesus permanecer, morar em mim, vir para mim permanecer em mim, para Jesus vir para você e permanecer em você, é necessário você beber do sangue. Eu não posso ser hipócrita e contradizer a palavra e dizer que Deus mora em você, você é templo do Espírito Santo. Se você não aceitou que Ele viesse para você e fizesse morada em você, e
Você não pode ter a morada nele. O que é a morada dele? No céu. Se não bebe e se não come da comunhão de Cristo. Porque Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus deu exemplo que ele não vivia para ele. Agora eu vou numa palavra que vai, eu não sei, que vai provocar em você. Ela está no livro de Zacarias. Assim diz o Senhor. Dos exércitos. Vós, quando comeis, comeis para o Senhor ou comeis para vós mesmos? Ou vós, quando jejuais, jejuais para o Senhor ou jejuais para vós mesmos? Essa é a palavra que o Senhor está dizendo. Quando jejuar e planteastes estes 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo? Deus perguntando. Jejuaste vós para mim mesmo? Mesmo para mim? Ou quando comeste e quando bebeste? Não foi para vós mesmo que comeste e bebestes? É isso que estava relatando no começo. Tem uns que participam, que comem e que bebem. Mas Deus está perguntando: será que é para mim mesmo que você está bebendo? Será que é para mim mesmo que você está comendo? Aí isso é uma pergunta que ficou sem resposta. Isso ali estava nos habitantes que tinham que responder. Os seus corações é que tinham que dizer. Quando você come e quando você bebe. Você que veio para a igreja hoje, você veio aqui para adorar a Deus, para agradar a Deus? Você veio para comer aqui para Deus? O que é que eu estou? Qual o propósito que eu estou aqui? Qual o propósito que eu começo a ser? Que eu provo desse corpo e desse sangue? Qual o propósito que eu jejuo? Que eu oro? Que eu louvo? Qual o propósito que estamos abrindo igrejas? Que estamos reformando? Qual o propósito que estamos evangelizando? É para Deus. Deus é conhecido dos corações.
corpo, bebendo esse sangue, né? Ficou a dúvida. Não ficou a dúvida. Que cada um examine-se. Aí, por que não teve resposta? Porque cada um examine-se a si mesmo. Jesus está dando tempo. Vamos lembrar a volta dele. Hoje é dia de lembrar a volta dele. E ele disse: aquele que virei para ele e faremos dele morada. Jesus quer permanecer em mim e quer que eu permaneça nele. Mas temos que demonstrar com nossas atitudes. Porque muitas vezes queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos Deus. Amamos a criatura e não amamos o Criador. Quem daqui sabe muito bem que eu oro intercedendo por criaturas, né? Que é as almas que perecem, que é a cidade, os templos. Será que agora sim? Será que eu tenho que ter mais pena dessas almas do que essas almas não podem tirar o meu tempo de estar relacionando-se com Deus? A minha preocupação para ler essa escritura, para que possa trazer uma mensagem como essa para a igreja, não pode tirar o meu tempo de estar intimamente com Deus, ouvindo a voz dele, buscando o querer dele. Nem a própria Bíblia pode tirar a minha comunhão com Deus. A minha própria Bíblia, isso aqui pode ser um objeto de muitas vezes de idolatria. Ou muitas vezes para os levitas, pode passar o tempo todo louvando, mas aquele louvor esquecendo-se de Deus. Podemos passar muito tempo nos afogando nos nossos trabalhos, fazendo hora extra e muitas coisas, esquecendo-se do Criador. Jesus nessa noite está dizendo: aleluia, tens preparado para quem será? É um memorial. Aleluia. Eu quero te fazer uma lembrança. Você está comemorando mesmo a morte de Jesus na cruz, nesse dia de hoje? Eu quero te fazer refletir. Ou você está como se fosse um dia normal, como se fosse normal, ou você está comemorando? Como é que se comemora? Eu sei que a comemoração dos mundanos eles chamam a atenção do jeito que podem. O mundo é assim. Eu não sei como é com o povo de Deus. Os mundanos eles estão fazendo a parte deles. Quando eles vão para comemorar, eles comemoram jogo, eles comemoram torcida, eles comemoram futebol, eles comemoram dia de João, dia de Lucas, dia de Pedro, dia de Paulo. Todo dia eles ficam comemorando, chama a atenção de longe. Aleluia. Mas muitas vezes os evangélicos, eu não sei se eles estão comemorando do jeito que é para comemorar. Não sei não. Cada um tem que se examinar e ver dentro do seu coração. Eu confesso. Não posso, eu deveria melhorar. Eu sou o primeiro a dizer, eu deveria melhorar mais essa minha comemoração. Se a minha língua está enferrujada de nunca mais ter falado em mistério com Deus, hoje ela tem que se destravar. Se o meu braço está travado, não se levanta mais, eu tenho que destravar esse braço, tirar esse ferrugem do sovaco hoje, tirar esse ferrugem da língua. Comemora de todo jeito. Faz grito de guerra. Aí a igreja diz, a gente está em comunhão, mas eles não ensaiam o grito de guerra que vão dizer: Jeová é guerreiro, Jeová é poderoso. Eu confesso a Deus, perante, aleluia, ao Deus do céu, a Jesus, que temos que melhorar mais a nossa comemoração, a praticar gritos de guerra. As torcidas estão tudo lá unidas, é torcida organizada, eles se organizam. Agora é a torcida organizada, faz faixa, todo mundo vê lá, e os gritos, a igreja calada. Enquanto isso eles estão gritando, e a igreja com a boca cerrada. Enquanto isso o mundo está aplaudindo
celebração? Como é que se celebra? Isso é uma festa. E não podemos ficar tímidos. Eles lá não ficam tímidos, não. Eles procuram cerveja, cachaça e pega a timidez e fica soltinho, levanta a mão, grita, pula, salta. Já os crentes, eles ficam. Eu só não cruzo o braço agora porque eu não quero ser chamado a atenção, só cruzar. Eu estou com vontade de se deitar, eu estou sentado aqui, enquanto lá ele fica pulando o tempo inteiro, nem se cansa nem nada. Eu tenho que confessar que eu tenho que melhorar, mas eu, né? A minha está muito fraca. A minha. Está fraca. Glória a Deus. Fraca. Quando isso tem faixa, tem ensaios, tem organização, tem grito de guerra. Eu não chamo ninguém para fixar um grito de guerra aqui, não. Não quero nem chamar hoje. Vai sair um grito de guerra. Aí ia denunciar como é que está a nossa comunhão, né? Ia denunciar como é que está a nossa comunhão. Aí a gente pode dizer, não, mas o que vale é o meu coração. Você está aqui, mas o meu coração está tão alegre para Deus. Mas a Bíblia diz que o que está no coração, ele não tem que sair para o lado de fora. A Bíblia diz que aquilo que entra, aquilo que contamina, mas aquilo que sai, ele purifica. Vai para a latrina. Então tem que sair muita coisa para poder sair a contaminação. Tem que sair muito fermento velho, fermento da iniquidade, aleluia, para poder entrar. Tem coisas que atrapalham. Se você, eu no tempo que eu era mundano, eu ia para essas coisas mundanas. Você fecha, pode dar glória a Deus aí. Pode ficar sozinho dando glória a Deus, não tem problema não. Se aí eu tomava, tinha que tomar uma cachaça para poder ficar alegre com os outros, ficar com vergonha, os outros gritando e eu lá com vergonha, querendo cruzar os braços, querendo ficar sentado. Aí, toma aí, rapaz, desse mocho, toma aí, desse mocho, ó, dessa cervejinha boa para você despertar. Aí começava a tomar. Aí, eita, não é que é bom mesmo, e começava a meter a cara. Aí eu ficava pior do que os outros, ó. É igual tem crente que precisa de um incentivo. Dizer, não quer um pouquinho do Espírito Santo para você se alegrar também? Você que não está sorrindo mais, que não está abrindo mais a boca, não quer não um pouquinho do Espírito Santo para ficar doido igual a nós aqui que está, né? Ou não? Isso aqui quem faz, mas como esse pregador está doido, isso é o Espírito Santo. Eu já estou ficando com raiva desse pregador de tanto me fazer, querer fazer que eu ria a força, que eu glorifique a força. Mas isso foi o que aconteceu lá no tempo de Herodes. Voz de Deus e não de homem. Isso aqui é a voz de Deus e não de homem. Isso aqui é a voz de Deus e não de homem. Dizendo, alegra-te, alegrai-vos. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, enchei-vos, embriagai-vos. Não daquele que embriaga mais. Aí eu li, eu acatei isso bem direitinho. Embriagai-vos, mas não daquilo que enchei de vinho, tomai vinho, mas daquele que não embriaga. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, enchei do Espírito Santo. Aleluia. E hoje aqui eu não estou enchendo nem a cara mais. Eu estou enchendo o coração. Eu estou enchendo o pulmão. Eu estou enchendo a boca com o microfone ou sem microfone, para dar glória a Deus e aleluia. Aleluia, glória a Deus. E quem não quiser dar glória a Deus não dê. Mas eu dou glória a Deus com o microfone. Eu dou sem microfone. Eu dou em cima do altar. E se eu baixar do altar, eu dou glória a Deus. Eu vou para a porta e dou glória a Deus. Eu saio para fora e dou glória a Deus. Eu me sento na cadeira e dou glória a Deus. Eu também se levanto e se levanto, dando glória a Deus e volto para a pegada, dando glória a Deus. Glória a Deus. Esse culto está pesado, aleluia, porque, aleluia, quando se trata de comunhão com Deus, é santo, sabe o que é isso? É santo, 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 santo. Aleluia. Glória a Deus.
Mas a mensagem de hoje, Glória a Deus. quem prestou bem atenção, Deus quer que celebremos a Ele. Glória a O Deus. livro de Lucas, de Mateus, de Lucas, de João diz: prepara o canto para celebrar. Isso aqui é uma celebração. Não é um negócio para a gente estar triste. Não é um dia de finado, não. O dia de finado já passou. Nós não comemoramos esse dia que o homem inventou de dia de finado. Nós comemoramos o dia que Deus determinou, que Deus ordenou para comemorar, para celebrar a Ele. Nós não estamos celebrando aqui Buda, nem Maomé, nem seja lá quem for, não. Nem um pedaço de pedra, nem um de pau, nem um de gesso, nem um que coloca no bolso, nem um que despendura no pescoço. Estamos celebrando aquele que vive, aquele que ressuscitou, aquele que deixou a tumba vazia, aquele que fez o inferno estremecer, aquele que pregou lá no inferno e que pregou em todo lugar onde chegou. Aleluia. Estou aqui nesta noite para proclamar que Ele vive, que Ele reina,